Olá, sexto ano! Tudo bem por aí? Então, hoje é a nossa segunda aula pelo YouTube e hoje nós vamos falar sobre as escolas pré-socráticas, certo? Bom, a filosofia pré-socrática, como a gente já sabe, ela compartilhava de um objetivo: descobrir a origem do universo. Com esse mesmo intuito, surgiram diferentes escolas filosóficas nesse mesmo período. Bom, Sócrates é considerado o patrão da filosofia. Por isso, seu nome é um marco que divide a filosofia grega entre os períodos pré-socráticos e o período socrático. No período pré-socrático, entretanto, encontra-se uma vasta e importante produção filosófica, que remete aos primórdios da filosofia, ao início de uma busca por um pensamento racional que não aceitasse as explicações fantasiosas oferecidas pelos mitos, certo? A gente também estudou os mitos, né? Numa aula presencial. Vamos lá. Então, nesse período, os filósofos eles buscavam observar a natureza. Por isso que eles também ficaram conhecidos como os filósofos da natureza. E para entender mais ou menos como funciona, eles meio que escolhiam um elemento primordial, que seria a arque deles, para explicar a origem do universo. E aí esses pensamentos foram divididos em 4 escolas principais. A primeira escola que eu separei aqui foi a escola jônica. Essa escola eu separei 4 filósofos principais. Foram os filósofos Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro e Heráclito. Alguns deles a gente já conhece, alguns deles a gente conhece o Tales de Mileto, o Anaximenes e o Heráclito. O Anaximandro é o único que a gente ainda não estudou. Bom, essa escola ela surgiu na região da Jônia, por isso esse nome, Escola Jônica. Atualmente, essa cidade, essa região, ela fica na Turquia. E ela foi palco para o primeiro filósofo, que foi o Tales de Mileto. Todos os pensadores formularam hipóteses parecidas nessa escola, que tudo tinha surgido por um único elemento, certo? Para o Tales, a arque do Tales é a água. Para o Anaximenes era o ar. Para o Anaximandro era o apeiron. Eu vou falar um pouquinho sobre o apeiron porque a gente não estudou sobre isso. O apeiron ele seria um elemento infinito e indeterminado e que estaria presente em tudo, ok? O Heráclito acreditava no fogo e todos eles acreditavam que o universo surgiu a partir dessa arque, cada um explicando do seu modo por que havia sido porque seria esse elemento. E esses filósofos também são chamados de monistas, por acreditarem que tudo advém de um único elemento, né? Cada um com seu elemento separado, como eu já comentei. A escola pitagórica. Ela surgiu na região magna da Grécia, hoje é no sul da Itália, e foi fundada por Pitágoras de Samos. Essa escola ela foi muito importante para a matemática atual. Pitágoras, ele foi um matemático muito importante na Grécia e ele atribui aos números, mais especificamente ao algarismo 1 e ao ponto na geometria, a origem de todo o universo. Ou seja, ele acredita que tudo surgiu a partir do número 1. Os pitagóricos fundaram uma espécie de mística universal que atribuía a origem, a ordenação da matemática e das almas, e a organização universal à matemática. O Filólogo de Crotone, nenhum desses dois filósofos a gente estudou em sala de aula, certo? O Filólogo de Crotone, ele foi também um matemático muito importante naquela época. Ele escreveu um livro em que expunha a doutrina pitagórica, que era secreta e reservada só para os discípulos, certo? Os mais antigos relatos falam que o Platão, inclusive, foi influenciado por esse filósofo, pela leitura que ele fez desse filósofo. E pelo que se sabe, Filólogo foi o primeiro pensador a atribuir o movimento à Terra. Ou seja, ele foi o primeiro pensador que
atribuiu o movimento do universo à Terra. Pelo que se sabe, ele propôs um sistema no qual a Terra girava em torno de um fogo central, que não era o Sol e que não podia ser visto porque ficava sempre do lado oposto ao lado habitado da Terra. O fogo era considerado pelos pitagóricos um elemento mais puro. Entre o fogo central e a Terra existia um outro planeta, invisível, e que Filólogo chamou de antiterra. Então, ele era, além de matemático, um astrólogo, certo? Então, a próxima escola, a escola eleática. Ela surgiu na Grécia, na Eleia, na cidade de Eleia, por isso esse nome, e hoje ficaria mais ou menos no sul da Itália. Bom, essa escola, os filósofos principais que eu separei foi o Xenófanos e o Parmênides. Nessa escola, eles acreditavam muito na teoria do ser. E eles acreditavam que as coisas eram imutáveis, ao contrário do que o Heráclito acreditava. O Heráclito, a gente já estudou, ele acreditava que tudo fluía e que tudo estava em constante movimento. Para eles, da escola eleática, era totalmente diferente. Para eles, as coisas se mantinham sem movimento. Eles acreditavam que era imutável, porque para eles, se as coisas fossem sempre imutáveis, a gente nunca ia conhecer nada. A matéria, segundo Parmênides, enganava ao aparentar mudanças e as essências dos objetos materiais permaneceriam idênticas. Então a ideia dele é que, como o Heráclito tem aquela famosa frase, né? Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque nem o rio será o mesmo e nem você será o mesmo. Com isso, ele quer dizer que as pessoas mudam o tempo todo e o rio muda o tempo todo. Só que para o Parmênides, isso não é real. Por quê? Ele acredita que, apesar das pessoas mudarem o tempo todo, apesar do rio mudar, na essência o rio continua sendo um rio. E na essência, um humano continua sendo um humano. Certo? A próxima escola é a escola da pluralidade. Eu não sei se vocês lembram, mas em sala de aula a gente comentou que tinham os filósofos pluralistas e os filósofos monistas. Os filósofos monistas, eles acreditavam em uma única arquê, que a primeira escola que a gente falou, a escola jônica, na escola jônica a maioria acreditava em uma única arquê, ou seja, eles eram filósofos monistas. Os filósofos pluralistas, eles acreditavam que tudo advinha de mais de uma arquê, mais de um elemento. O universo havia sido criado por mais de um elemento. Eu separei 3 principais pra gente: o Anáxagoras, o Empédocles e o Demócrito. O Empédocles, ele acredita que a origem de tudo está nos 4 elementos, né? A gente estudou ele. E que ele tem, para ele denomina de rizomata, o nome da mistura dos 4 elementos que ele coloca, que em grego significa raízes, certo? O Anáxagoras, ele acredita que tudo tem origem nas partes infinitas. Ele acredita que foram várias partes que se juntaram e formaram o universo, várias partes infinitas, sem fim, né? E ele deu o nome para essa teoria dele de nous. O Demócrito, um dos fundadores da teoria atomista, a qual atribuía a origem do universo à junção de partículas invisíveis e indivisíveis, que são os conhecidos átomos atualmente, né? Todas as escolas pré-socráticas apresentadas, elas compartilham e condensam o início da filosofia grega e da busca por um pensamento racional no Ocidente, certo? Eu separei apenas algumas escolas, certo, gente? Não são só essas escolas que tem, existem outras escolas, e eu deixo como atividade para vocês pesquisarem outras escolas filosóficas para a gente comentar na aula online. E por hoje é só. Relembrando, a gente viu a escola jônica, que eram filósofos monistas e que acreditavam em uma única arquê. Vimos a escola pitagórica, que tinha como base a matemática, e a criação do universo teria sido a partir daí, da matemática.
A escola eleática, que acreditava que as coisas eram imutáveis e o que importava para eles era a essência. A escola da pluralidade, na qual os filósofos acreditavam que as coisas advinham da junção de vários elementos, ok? Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira na live, na aula ao vivo. Curtam, compartilhem com os colegas que não assistiram. Se você tem dúvidas sobre algum desses filósofos que a gente comentou aqui, que a gente não se aprofundou mais, vai lá no primeiro vídeo de filosofia, da primeira aula de filosofia, que eu falei mais especificamente sobre cada um dos filósofos. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.